Amém, queridos? Graça e paz. Feliz de estar com a igreja de novo. Eu sei que é preciso, né, a gente tirar férias, mas eu já estou pensando nas 3 semanas que eu vou ficar sem estar com vocês. Pessoal, né? Claro que eu vou assistir o culto, né? Pode ter certeza que eu vou estar lá do outro lado assistindo o culto. Mas eu já estou pensando já nisso. Mas nós precisamos, a família precisa, nós precisamos também visitar nossos parentes que há tanto não vemos. Quero louvar a Deus, né, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Enquanto estava adorando ao Senhor aqui, eu estava meditando durante a semana no que aconteceu durante a semana. Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor nos deu? Quantos livramentos o Senhor nos tirou dele? Né? Ainda agora eu estava falando com a Efigênia no carro, que às vezes as pessoas tentam tomar os caminhos dela, fugir de alguma coisa, fugir de algo que está acontecendo e está deixando chateado, ou financeiramente. E às vezes Deus está querendo que você passe por aquilo e você foge, você corre, mas Deus está querendo te fazer mais forte. Deus está querendo trabalhar na tua vida. E essa é a grande importância da gente ter comunhão com Deus, da gente poder saber quando Deus está falando conosco. E durante o louvor eu estava meditando, Senhor, quanta coisa o Senhor fez nessa semana para nós. Semana passada, quando nós estávamos indo para Londres, o trabalho do Tiago e da Efigênia era, nossa, quanto carro estragado na estrada, né? Quanta gente que ficou parada no caminho. Quanta gente, talvez Deus deu o livramento de um acidente e disse, quieta aí, fica aí, estraga o carro, não é? Então, Deus é maravilhoso. Esse Deus é santo para sempre. Esse Deus é bondoso para sempre. Então, eu louvo a Deus por isso, porque hoje eu e você estamos aqui para declarar isso, para declarar que o Senhor é bom. Hoje eu venho ao culto pedir? Não, eu venho dar. Eu venho entregar ao Senhor. Né? Eu não venho pedir nada, porque o Senhor bem sabe de tudo que nós precisamos. Amém? Estão preparados para ouvir a palavra de Deus? E ninguém sabia, a Tânia não sabia, mas ela escolheu os louvores e nem sabia do tema da mensagem, né? Ficou sabendo depois, né? Eu acho que você nem viu ainda, né? Cobriu ontem, né? Então, o tema da mensagem hoje é continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. Em meio a tudo isso que tem acontecido à volta da terra, continue confiando em Deus. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 37. Quero cumprimentar você que já nos assiste pela internet, já está aí conectado. Que Deus abençoe sua vida grandemente e que Deus possa falar ao teu coração no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? Salmo 37, do verso 1 até o verso 11. E diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele.
Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque foi o Senhor que preparou. E nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Nós sabemos, Deus, que grandes coisas o Senhor tem para nós. Os teus planos, os teus propósitos são sempre perfeitos. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós vejamos que tudo não está da maneira como nós queremos, mas o teu propósito, os teus planos são perfeitos. E continuaremos confiando no Senhor. Por isso, nessa noite, fala ao nosso coração, ministra com poder e autoridade, porque a palavra é tua. A palavra, Senhor, é que nos direciona. A palavra é que nos dá vida. A palavra é que nos orienta. E tu és a palavra. Por isso, Senhor, fala conosco nessa noite. Toma cativo o nosso entendimento. E nos ministra, Senhor, com poder e autoridade, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui, porque hoje a garganta está um pouco ruim. Queridos, esse salmo, escrito por Davi, ele traz aqui uma certa insatisfação com o tempo. Uma certa insatisfação com o que está acontecendo, com o que ele está narrando. Mas, na verdade, ele não narra aquilo para reclamar de Deus que as más pessoas estão prosperando, os maus estão avançando e que aqueles que servem estão ali sofrendo. Ele não escreve o texto para isso. Ele escreve o texto para engrandecer a Deus. Ele escreve o texto para lembrar que a bondade do Senhor, ela é muito maior do que tudo de bom que nós vemos os outros receberem, os ímpios receberem. E a verdade é que, trazendo para nós aqui, e não vou falar assim, levante a tua mão, porque eu sei que isso acontece com todos, se já não aconteceu. Mas às vezes a gente, como servo de Deus, a gente fica chateado. Porque as coisas acontecem mais rápido para o outro que não serve. Ah, o outro consegue mais rápido. Por que ele conseguiu mais rápido? Por que ele tem mais rápido? Eu vou ao culto, eu oro, eu tenho intimidade com o Senhor, eu busco ao Senhor. Por que Deus não atende os meus pedidos como aquele lá consegue na rapidez? Essa é a verdade. Eu já me senti assim. Eu digo, compartilho com vocês quando foi que eu me senti assim. Vou compartilhar uma vez, porque não foi só uma, foram várias, não vou mentir. Mas quando eu estava em Portugal, e chegou o tempo de eu entrar com a minha nacionalidade, eu todo feliz, né? Vou dar entrada na nacionalidade. E dei entrada. Deixei os papéis lá. E aí falava, olha, 6 meses. E eu não sei como é agora, mas antigamente você ligava para um número e eles falavam, não andou ainda, está do mesmo jeito, seu processo está em tal lugar. E o meu parece que encontrou um manancial de águas num lugar que ele não queria sair de lá. E eu ficava assim, Deus, por que não sai? E eu trabalhava com muitas pessoas na época, né? Eu trabalhava em uma empresa grande
e eu era supervisor de uma área. Então, às vezes, eu contratava pessoas. O patrão falava, não, pode ligar diretamente para a empresa de trabalho temporário e pedir quantas pessoas você está querendo. E, às vezes, as pessoas chegavam, trabalhavam a semana toda. E a conversa dos caras é, nossa, hoje à noite eu vou beber. Hoje à noite eu vou sair. E o fim de semana, chegava na segunda-feira, nossa, bebi demais. E aí, às vezes, a gente estava no almoço, eles falavam, dei entrada na minha nacionalidade. Daqui a pouco sou português. Não passava 3 meses, saiu minha nacionalidade. Eu falei, Deus, que isso? Que isso, Senhor? Eu vou à igreja, eu te sirvo, eu te busco, Senhor. Por que o dele saiu primeiro do que o meu? Eu já cheguei a falar isso. E o bom é que Deus é misericordioso. Deus deve olhar para a gente e falar, você não sabe o que você está falando. E às vezes as coisas, a gente olha para as pessoas prosperarem, mas a gente não sabe o que eles fazem para prosperar. A gente não sabe o caminho que eles tomam para prosperar. A gente não sabe se eles vão lá e dobram o joelho e falam, Senhor, quando sair é o tempo do Senhor. É o tempo da bênção, é o tempo da plenitude. A gente não sabe. Ou se eles vão lá e arranjam os jeitinhos para sair mais rápido. Então, nós como servos de Deus, seguidores de Jesus, se a gente falar assim, eu nunca me senti assim, a gente está mentindo. Porque o próprio Davi está dizendo que a vida é assim. Às vezes Deus, ele demora um pouquinho, mas ele continua trabalhando. Ele continua fazendo. E por que Deus demora? Porque Deus faz na perfeição. Deus não entrega para você, olha, toma aqui e termina você. Porque tudo que o Senhor preparou para nós, o nosso único papel é cumprir o que Deus está falando para fazer. Porque já está preparado. O final nós já sabemos. Não é verdade? A gente já sabe até o final, porque a Bíblia nos diz o que vai acontecer. Então, por que nós somos tão ansiosos? Por que nós sofremos às vezes? Por que nós dizemos, Senhor, Deus, eu quero que aconteça. Eu quero que chegue logo, Deus. Por que aumentaram o salário daquele lá que não te serve e o meu não aumentaram? Então, existem momentos na nossa vida que a gente é muito reclamão. Mas Davi, ele encontra aqui nesse texto uma maneira de engrandecer a Deus. E quando Davi escreveu esse texto, olha só, Davi estava no fim da vida. Davi começou a reinar com 30 anos. E ele reinou sobre Israel durante 40 anos. E nessa proximidade aqui desses 70 anos, Davi, depois de tudo que passou, então ele resolve fazer essa reflexão. E olhar e fazer essa grande comparação, porque é uma comparação grande. Porque você olha e vê todos aqueles que são maus diante de Deus prosperar, e vê um Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que tem o domínio sobre todas as coisas, mas aos teus filhos parece que a coisa não anda. Mas Davi consegue ver a bondade e a misericórdia de Deus aí. Consegue ver a fidelidade de Deus aí. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Há momentos que a gente quer tudo rápido. Principalmente nos púlpitos, a gente não fala assim de pregador de micro-ondas, cantor de micro-ondas que quer logo chegar aí. Existe um processo. Existe um processo. E olhando para essa terra, olhando para a nossa volta, o que mais nós vemos são pessoas que não servem a Deus prosperar. O que mais nós vemos
são pessoas que até blasfemam contra Deus prosperarem. A dizerem, olha, comprei uma casa de 1 milhão, estou ganhando 1 milhão por mês com o que eu faço hoje. E você se pergunta, como pode? Como pode isso acontecer? A verdade, queridos, é que para quem serve a Deus, a maior riqueza não é no tempo presente, é no tempo futuro. A maior riqueza não é agora, a maior riqueza já está preparada depois. Então, por que muitas das vezes eu luto com certos tipos de situações que me trazem tristeza? Porque eu não tenho avançado. Eu quero dizer para vocês, olha aqui, a vida de Davi nos traz um exemplo poderoso de comunhão, de intimidade e de experiência com Deus. Porque Davi foi escolhido ainda jovem. E existem alguns passos na vida de Davi que nós olhamos para ele e falamos assim, poxa, esse cara teve muitas experiências, boas e más. Como nós também na nossa vida cristã. Quem não tem experiência boa e má na vida cristã? Mas o importante é você continuar confiando naquele que te chamou. O importante é diante dos problemas, diante das desilusões, diante das desigualdades, você continuar crendo que Deus permanece fiel a você, que Deus permanece com o plano dele em dia. Nós é que às vezes deixamos de fazer o plano correto. Nós é que às vezes olhamos e falamos assim, eu acho que desse jeito é melhor. Mas quem traçou toda a rota foi Deus. Você e eu não sabemos o caminho que está depois dos montes, mas Ele sabe. Ele sabe. Então nós vemos que Davi, ele foi um jovem excluído. Sabia disso? Que ele foi excluído? Por que ele foi excluído? Se você for lá em 1 Samuel 16:12, quando Jessé é autorizado, enviado por Deus para ungir Davi, quando ele chega quando Samuel, na verdade, chega na casa de Jessé, Davi estava em casa? Davi não estava em casa. Davi estava onde? Trabalhando. E os outros 7 estavam em casa. 7 homens à toa em casa, com o pai. Ou seja, você é o mais novo, você trabalha. E o bom que Deus conhece. Passam-se os 7, não é esse, não é esse, não é esse. Tem mais um. Mas eu acho que não vai ser ele. E é ele. Mais na frente, Davi era o garçom dos irmãos. Estava lá na guerra, não é? Os filisteus ali zombando do exército de Israel já há 30 dias. E Jessé fala, vai lá levar um queijinho para seus irmãos. Garçom dos irmãos. Mas chegando lá, o que é que ele encontra? O desafio dele. E já era matador de leão e de urso. Agora é hora de matar gigante. Tudo Deus está fazendo para que Davi tivesse a capacidade de exercer aquilo que Deus tinha para ele. E talvez Davi chegou naquele dia e olhado para todo o exército de Israel, falou, nossa, tem gente forte aqui. Tem uns caras grandes aqui. Não é tanto que quando Samuel chegou na casa de Jessé, que ele olhou para Eliabe, fortão, esse é o cara. Esse é o rei de Israel. Então Davi também poderia ter chegado naquele dia e olhado e dito, esses caras aqui são fortes. Por que eu não sou tão forte como eles? Poderia.
mas a mentalidade de Davi já era diferente. Porque ele tinha comunhão com Deus. Porque ele tinha um compromisso com Deus. Qual era o compromisso? Eu defendo as ovelhas. Eu defendo, se preciso, eu mato o urso, eu mato o leão. E agora quem é esse incircunciso para zombar do exército do Deus vivo? Quando na verdade o exército era só ele, porque o resto da galera estava com medo. Mas com Davi existia um exército celestial, e com nós, nos nossos dias, não é diferente. Comigo e com você, nos nossos dias, quando existe o problema, não é diferente. Mas a maneira como eu me prostro, a maneira como eu me coloco, é que faz a diferença. A maneira como eu me posiciono é que faz a diferença. E às vezes as pessoas querem até dizer para você, não, faz desse jeito. Usa isso aqui. Não foi assim? Quando Davi disse para Saul, eu vou lá. O que é que eles estão dando aí? Qual que é o prêmio? Não vai pagar mais imposto, nem tu e nem a tua geração, e a filha do rei é tua. Então eu vou, vai ser eu mesmo. Não foi isso que aconteceu? E aí Saul vai, pega as vestes dele de guerra e toma aí, veste aí. E ficou tudo atrapalhado. Para quem já tinha derrotado um urso e um leão, sentiu-se preso ali dentro. Porque, na verdade, quem vencia não era Davi, mas era o próprio Deus. A força vinha de Deus, a força estava com Davi, mas era de Deus. E nós precisamos compreender isso, que por mais que tudo aí fora esteja aos nossos olhos, poxa, nada anda, nada acontece. E só acontece com os outros. O que é bom, para mim é só problema. Nós precisamos olhar e dizer, Senhor, Tu ainda está no barco. Tu ainda não nos abandonou. O Senhor ainda está no controle. A bondade do Senhor está nos acompanhando. E eu continuarei confiando no Senhor. Davi era o queridinho do rei Saul naquela época. Logo depois, passou a ser o odiado. Porque nas rádios lá de Israel só tocavam uma música para Davi. E Saul ficou então enciumado. Olha só, mais um problema. E quando nós entendemos, querido, que a nossa vida está na mão de Deus, que tudo que eu faço nessa terra tem uma reflexão no mundo espiritual, eu começo a me vigiar mais. Porque veja bem, Saul tinha ódio de Davi, porque pensou que queria usurpar do trono, e Davi foge, todo conhece a história. Mas houve um momento em que Davi teve a oportunidade de matar Saul. E o que ele diz? De maneira nenhuma vou tocar no ungido do Senhor. De maneira nenhuma tocarei no homem de Deus, porque ele é de Deus. Ele é escolhido de Deus, é Deus quem trata com ele. Então nós não podemos nos preocupar, porque talvez tudo à nossa volta, na nossa vida, não está dando certo, porque é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de mim. E nós vemos aqui Davi numa consciência tão celestial, nesse texto, em dizer que quando eu entrego meu caminho ao Senhor e eu confio nele, é Ele quem faz todas as coisas, não é mais você, não é mais eu. E eu te pergunto, quantas vezes você quis fazer do seu jeito? Quantas vezes eu quis fazer do meu jeito? O verso 3 diz, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Aqui não é o verdadeiramente serás alimentado, não é principalmente de comida física, mas a espiritual. A espiritual no sentido da confiança em Deus.
de que Deus está cuidando de você. Por quê? Porque você confia no Senhor e está andando conforme o Senhor quer. Você está fazendo o bem. O Senhor nos chamou para sermos homens e mulheres de boas obras. Por quê, queridos? Porque as pessoas más, elas enganam. E quando a Bíblia está falando aqui dos ímpios, são pessoas que têm pensamentos maldosos, não são pecadores. Não são de pecadores que ela está falando. Ela está dizendo de uma pessoa que é perdida e tem pensamento perverso. Ela passa por cima do outro para se dar bem. É dessa pessoa que a Bíblia está dizendo. Então eu tenho que sim olhar para as pessoas lá fora e ver aqueles que estão perdidos, que não conhecem a Deus, mas que são boas pessoas. E têm um coração bom. Só não conheceu o Senhor Jesus ainda. E tem essa classe que a Bíblia está dizendo, que faz do jeito que eles pensam que é certo. Mas o servo de Deus tem que confiar no Senhor e fazer o bem. Porque é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem sabe, que sabe o que nós precisamos. Eu amo Mateus 6. Quando o Senhor diz que nós não precisamos nos preocupar com o de beber, com o de vestir, com o de calçar. Porque o Senhor, todos os dias, sim, Ele nos dá. Ah, pastor, mas eu vejo aí muitas pessoas que passam fome, muitas pessoas que não têm comida. Queridos, eu sempre digo que se existe um cristão, ou se existe alguma outra pessoa que não seja cristã, que está passando dificuldade ou fome, ou é porque ela quer, ou porque ela não conhece uma igreja, ou porque os irmãos, talvez, de algumas igrejas, não têm um coração doador e um coração de Cristo, porque a igreja foi estabelecida para cuidar. Para isso que a igreja foi estabelecida. Então, nessa questão de alimento físico, se eu estou com fome, o que Jesus diz? Se alguém chega para você e fala, estou com fome, você não pode dispensar a pessoa sem dar ela de comer. Ah, eu não tenho o que vestir, você não pode dispensar ela sem o que vestir. Isso são pessoas que fazem boas obras. E assim nós somos. Fazendo isso, nós somos alimentados pelo Senhor no quê? Na esperança daquilo que Ele tem para mim e para você. Na esperança da promessa de Deus. Verso 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Quando eu confio no Senhor, quando eu entrego o meu caminho, e o caminho que a Bíblia está dizendo, não é o de andar, são os meus planos, aquilo que eu quero fazer. Porque os meus planos é que vão me levar a algum lugar, não é isso? O que eu planejo é que vai me levar a algum lugar. O que eu quero fazer é que vai me levar a algum lugar. E quando eu faço os meus planos, eu tenho uma grande possibilidade de dar errado. Mas quando Deus é quem faz, vai dar certo. Por quê? Porque você entregou. O processo é entregar, confiar e Ele vai fazer. Não é você nem eu que faz. E o verso 6 ele diz, né? E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, aconteça conosco algo ruim, Deus é quem vai fazer com que as pessoas vejam que a justiça está do nosso lado. Ela pode tardar, mas ela vai acontecer. Deus é quem vai fazer sobressair a tua justiça como o sol do meio-dia. Sol forte, justiça forte.
de tanta importância que nós temos para Deus quando nós entregamos tudo a Ele. Ele está dizendo, não se preocupe não, porque, olha, ninguém vai te acusar e vai sair impune. Eu vou provar que você é honesto. Eu vou provar que você, sim, é uma boa pessoa. Não é você quem vai provar, é Deus quem vai provar. Você já viu quando a palavra diz assim que a tua justiça afasta a justiça de Deus? Já ouviu esse texto? A tua justiça, quando eu quero fazer justiça, a justiça de Deus sai. Porque é você que está querendo fazer. É eu que estou querendo fazer. Então o Senhor, Ele cuida de nós. E em caso nós precisemos, Ele faz sim sobressair a justiça dEle sobre a nossa vida. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Nós só descansamos no colo, na casa, na mesa de quem nós conhecemos. Só. Algumas versões diz, agrada-te do Senhor. Para agradar-se de alguém, eu preciso conhecer. Para eu me agradar do pastor Jorge, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber como é que ele é, eu tenho que saber os pensamentos dele, as ideias dele. E aí, quando eu olho, eu falo assim, poxa, o pastor Jorge é top, cara, eu vou ficar agarrado nele. Porque se eu estiver com ele, vai dar certo, olha, eu vou caminhar bem. Então eu preciso conhecer, e o Senhor está dizendo aqui, descansa no Senhor e espera. Confia. E vai acontecer no tempo de Deus. Se você for olhar, quem tem Bíblia aí, abre lá no Salmo 73, vamos ver a mesma situação. Agora com uma pessoa diferente. Salmo 73, Salmo de Asaf. Diz assim, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Olha só, Asaf está dizendo aqui, eu quase me afasto de Deus, mas bom é Deus que não deixou que isso acontecesse. Eu quase me afasto porque eu via os ímpios, os soberbos, prosperarem no caminho deles e o meu nada. Mas bom é Deus para com Israel. Por quê, queridos? Porque a nossa felicidade está na Nova Canaã. A nossa alegria está com Jesus. A nossa alegria está na eternidade. Não é aqui. Não é aqui. Então Davi, ao escrever esse texto, esse salmo, no verso 25,
A partir do verso 23, ele vai dizer assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Olha só agora. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Palavra de Davi. Da experiência com Deus. Hoje já a minha carne está fraca, eu estou acabado, estou caído, já não mato mais ninguém. Mas eu pude experimentar da bondade e da fidelidade de Deus. Mesmo que via muitos prosperarem, mesmo que via muitos matarem para terem tesouros, mas eu vivo da bondade de Deus. Eu vivo da fidelidade de Deus. E é isso que a igreja dos nossos dias precisa buscar entender. Precisa colocar os olhos na fidelidade de Deus. Colocar os olhos naquilo que o Senhor quer realizar na minha e na sua vida. Como tem sido a nossa semana? Como tem sido o meu dia a dia com Deus? Como tem sido o meu relacionamento com Ele? Qual a prioridade, qual o valor eu tenho dado a Deus, ao reino? Porque, queridos, este mundo, ele tem tantas coisas para nos oferecer. E muitas coisas que nos tiram da presença de Deus. Muitas coisas que nos afastam de Deus. Por isso nós precisamos entregar, confiar e esperar em todas as coisas. Entregar, confiar, entregar e esperar. Porque Deus certamente vai fazer. Se a tua vida, se a minha vida está agradando ao Senhor, certamente Ele vai fazer. Certamente acontecerá no tempo de Deus. E nós precisamos estar diligente. Como Paulo escreve à igreja de Tessalonicense: orem sem cessar. Não parem de orar. Por quê? Porque as ciladas do nosso inimigo são astutas. Quando você menos espera, talvez você pode cair. É o que disse Asaf: bom é Deus. Os meus pés quase se desviaram. Quase que eu saí da presença. Não porque, olha, estou chateado com a igreja, estou com isso, estou com aquilo. Não, porque viu pessoas que não servem prosperando mais. Mas nós podemos trazer isso para várias áreas da nossa vida. Para dentro da igreja. Para o nosso relacionamento nos trabalhos. Sabe, queridos? Porque aonde eu estou, eu preciso ser uma testemunha de Deus. Onde o Senhor me colocar, as pessoas têm que olhar e ver: não, esse cara é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Porque é isso que faz a diferença. É isso que muda tudo. E Deus quer fazer isso na minha e na sua vida. Deus não quer que nós olhemos para a nossa volta. Antes do culto, Tânia estava ali atrás e ela falou: eu não estou olhando para as laterais. Eu estou só focando aqui. Porque se nós formos olhar à volta, a gente nem crente mais é. Porque a minha e a sua esperança está na eternidade. Não aqui. Este corpo é perecível. E olha aqui, e já termino. Nós precisamos tanto ter essa certeza da nossa vida com Deus, que um dia
O nosso corpo, que hoje é forte, já não vai estar aguentando mais. Davi, nos últimos dias de vida, já acamado, sentindo frio, precisou de ser aquecido, precisou de cuidados, mas ele sabia que em toda a vida dele, foi Deus que sustentou ele. E ninguém tirou isso da memória de Davi. Por causa dessa declaração do verso 25. De reconhecer que existem as etapas. Mas dentro de todas as etapas, Deus tem que estar no lugar primordial. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar na prioridade. Porque logo, logo, e eu não estou aqui dando de bruxo porque é a Bíblia que diz, logo, logo, tudo vai ficando mais difícil. E não vai adiantar você fugir para ali, você fugir para aqui, porque somente Deus é quem vai te sustentar, na fé e na força, confiando sempre nele. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.